Eu não acho que isso é crime. A certo ponto, sim, com certeza. Admite que isso é um crime. Admito que isso é um crime. E por que o senhor está praticando um crime? Bom, esse homem cometeu um crime em meio ao desespero de muitos. Usou da fragilidade humana para conseguir dinheiro. Isso é típico de uma mente perturbada e a motivação para esse comportamento você vai entender nesse vídeo. E aí galera, eu sou o Psiconauta e nesse vídeo aqui a gente vai ver mais uma motivação criminal e o que tem na mente de uma pessoa que comete esse tipo de ato. Vamos ver um vídeo rápido aqui do Fantástico, a matéria do Fantástico. É um vídeo curto, até 4 minutos, né? Vou distorcer porque vocês sabem como são os direitos autorais, minha Nossa Senhora. Vamos lá. Este homem negocia garrafas e copos d'água doados às vítimas das enchentes. Ele é Guilherme Ferreira de Souza, de 47 anos. Esta dona de uma distribuidora A Globo foi infiltrada para ver, investigar esse negócio aqui. Vamos ver. Ai. de água diz que recebeu a proposta de Guilherme para comprar os donativos e se indignou. Eu acho isso muito desonesto. E aí eu comecei a instigar para ter certeza mesmo que era água de doação. E até fiquei chocada, né? Porque imagina ficar vendendo água de doação, que é água para ajudar o povo, que todo mundo necessitado, e não ficam vendendo. Então esse moço apareceu vendendo água e essa moça ficou instigando. Será que essa água é mesmo de doação? Segundo ele comentou aqui. Aí foi perguntando, foi instigando até ele realmente confessar. É sim, moça, é água de doação. A doação era de um grupo de comerciantes e produtores rurais da cidade de Piranhas, em Goiás. Era lá Goiás. que Guilherme morava antes de se mudar para Canoas, no ano passado. Essa água totalmente é doação. Inclusive, por conhecer o Guilherme, a gente enviou para lá, porque falou, não, essa água, estando na mão dele, vai ser bem destinada. Por ele ser uma pessoa daqui de Piranhas, a gente imaginou que poderia ser totalmente do jeito certo, da maneira certa. Só que aí a gente não consegue visualizar a mente de alguém do lado sombrio, apenas assim no dia a dia, nas coisas da vida, até porque tem as pessoas perigosas que são extremamente sedutoras. Certo. Nós ligamos para Guilherme e simulamos interesse na compra. O que eu tenho agora é de 1,5 litro. Aqui. Que quantidade dá isso? De 1,5 litro aqui eu consigo umas 50, mais ou menos. E quem é que doou isso? Fui eu também. Tu falou 280, né? Esse coisa aí. 280. 250, tu acha que fecharia? O senhor vir buscar agora, então eu não fecho. Só preciso desalojar essas águas quanto antes. Por que será que ele precisa desalojar o quanto antes, né? Por que será? No Que, dia agora, que urgência é essa, né? De desapropriar das águas? marcados, fomos ao encontro dele. Tudo escondido. Sou de Porto Alegre. Vou pegar o dinheiro aqui. Vou pegar o dinheiro aqui e vou pegar uma câmera pra colocar. Eu adoro essas partes. Ai meu Deus, vamos ver. Eu adoro ver criminoso se dando mal. Não sei se eu sou ruim por isso. Na verdade eu sei que não, mas é muito bom. Nós somos a RBS, amigo. E o Erisópolis que não autorizou a venda dessa água. Eita, estourou O aqui a Erisópolis câmera. que não autorizou Ô! a venda dessa água. E O que o senhor não quer falar? meio tarde agora pra esconder a O que o senhor cara, hein? quer autorizar essa reportagem? Mas não deveria... Nota. Pera aí, o que ele falou? Eu não autorizo essa reportagem, é isso? O que o senhor quer autorizar essa reportagem? Ah, ele não vai autorizar a reportagem. Parece um político corrupto, acabou de ser pego. Não deveria doar essa água, mas ninguém tá pegando. Porto Alegre lá tá pedindo água. Como que você veio buscar? E o senhor se acha no direito de vender essa água? Sim, porque, na verdade, não porque eu preciso acabar com essa água. Opa, O ó o senhor ato. tá oferecendo... Preciso acabar... Freud fala dos atos falhos, que a gente fala coisas assim que vem lá do fundo inconsciente, que é o que tá dentro da gente, só que depois a gente percebe. Opa! acabar com essa água. Na Cadê? verdade, não porque eu preciso vender essa água. Sim, porque, na verdade, não porque... Sim, na verdade não. Ele se sente no direito de vender essa água por algum motivo. preciso acabar com essa água. Por que o senhor está oferecendo essa água aí para as distribuidoras? Eu ofereci para desocupar o negócio, que eu acabei de baldear esse negócio. Se o senhor quiser, nós vamos lá. O senhor não acha que isso aqui... Eu não tô entendendo nada pra entender nem o que ele tá falando, de tão desconexo. Parece que ele tá em estado de ansiedade e ficou desconexo o discurso dele. crime? A certo ponto, sim, com certeza. Admite que isso é um crime. Admito que isso é um crime. E por que o senhor está praticando um crime? Porque eu precisava sair do galpão. Não teria uma outra maneira, é só o senhor ir até um abrigo e entregar essa água.
Tem até o caminhão aqui, tá tudo carregado. O caminhão não é meu, amigo, eu preciso pagá-lo. Mas daí o caminhão o senhor pode usar para entregar água para vender, mas para doar não. O caminhão não é meu, eu preciso desocupar, que nem eu falei com o senhor. Mas o fato é que o senhor tá cometendo um crime aqui vendendo essa água que foi doada. Porque essa água precisa sair daqui. O fato é que o senhor tá vendendo essa água aqui. Precisa acabar com essa água, meu amigo. Tá? Um abraço. Não, eu não aceito isso. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Opa! Para. Opa! A câmera foi danificada. Opa. E nós prestamos queixa à polícia contra Guilherme Ferreira. Horas depois ele deu depoimento e foi liberado. A polícia distribuiu o que restou da água em um centro da prefeitura de Canoas. A gente vive um momento de comoção nacional e isso faz com que o cidadão fique vulnerável. Ele motivado, comovido, né, e na intenção de ajudar, muitas vezes faz doações indiscriminadamente, de forma rápida, sem observar efetivamente a veracidade da ajuda que ele pensa que está prestando. Você não acha que isso é crime? A certo ponto, sim. A certo ponto. Admite que isso é um crime. Admito que isso é um crime. Olha. Não, para. Eu gostei dessa reportagem fantástica, essa foi boa. Desde já eu pergunto a vocês, que tipo de pena um homem desse merece? Porque ele prestou depoimento e foi liberado, de repente vai responder liberdade ou nem vai responder porque estamos no Brasil. Mas ele tá usando a tragédia pra lucrar. E aí eu deixo que a sua moral, pode expor a sua moral aí nos comentários e falar o que essa pessoa merece. É um caso que gera revolta e esse caso mostra o pior do lado humano. Mas a psicologia pode explicar essa mente que ficou confusa, mas estava cometendo um crime e o cara perguntou qual a motivação disso. Eu posso explicar a motivação disso a partir da análise de um todo. A gente começa vendo alguns traços observáveis ali, o comportamento observado nessa matéria, no que foi relatado, né? Começando pela desconsideração pela dor e sofrimento, né? Um dos principais traços, olha só, da psicopatia é a falta de empatia, né? E esses indivíduos com essas características, eles demonstram dificuldade de se pôr no lugar do outro e se conectar emocionalmente com o outro, especialmente em relação ao sofrimento. Então, se o outro tá sofrendo, ele não tá nem aí, ele só quer saber o que é bom pra ele. E no caso desse moço, né, essa negociação da água, enquanto o pessoal tá precisando, água doada, e ele tá vendendo, que era a água das vítimas da enchente, né? Isso tudo revela essa desconsideração pela dor do outro, desconsideração pela dor que as pessoas estavam passando, parece que ele não se importou. Um outro traço, olha só, também comuns em psicopatas é a manipulação e a exploração, né? É muito frequente que psicopatas sejam mestres da manipulação. Eles usam charme, persuasão e até mentiras para controlar e explorar o outro. De repente, por isso que o moço lá de Goiás confiou nele para distribuir a água, porque de repente ele jogou um charme superficial, foi persuasivo, e nesse caso aqui a gente viu ele tentando justificar de qualquer maneira ali o crime que ele cometeu, porque ele tinha que tirar a água do galpão, mas enfim, não fez nem sentido o que ele falou, porque psicopatas também geralmente, em sua grande maioria, tentam justificar o injustificável, ou seja, racionalizar as suas ações, seus comportamentos, por piores que sejam. Eles tentam sempre dar uma explicação lógica para o que não tem explicação lógica. Um outro traço comum em psicopatas é a impulsividade e a agressividade, né? A falta de controle sobre os impulsos é uma característica muito comum em psicopatas. E eles podem se irritar facilmente e agir de forma impulsiva, violenta, vingativa, sem considerar as consequências. No caso aqui, como a gente viu, né? O cara falou assim, então faz o que você quiser. Qual foi o primeiro impulso dele? Foi atacar a câmera, e é uma reação de impulsividade mesmo, até desproporcional ali, porque ele estava cometendo um crime, ele quis cometer, e aí ele se sentiu coagido, envergonhado, e ele foi violento, cometendo um novo crime para se defender da acusação daquele primeiro crime. Então, desproporcional, impulsivo, e é uma tendência muito normal em psicopatas. O outro traço comum em psicopata é a falta de remorso e de culpa. E geralmente eles não sentem culpa pelos seus atos, né? Eles podem até mesmo, como eu falei, eles até justificam as suas ações e tentam culpar outras pessoas, culpar as situações, culpar alguma coisa, mas a culpa não é deles. Eles tentam justificar porque eles não sentem culpa. Então eles vão falar, pô, realmente tô aqui cometendo um crime, eu acho que eu não deveria fazer isso. O cara perguntou, você se sente no direito de cometer um crime? Ele, sinto. Quer dizer, na verdade não. É porque isso.
Então, no fundo, ele sente que tá ali no direito de cometer um crime, de vender as águas, e quando é questionado isso, ele tentou justificar, só que não fez sentido nenhum. Isso só mostra que ele não sentiu culpa, ele sentiu talvez coagido porque tinha uma câmera ali, ele foi descoberto, mas culpa ele não sentiu, né? No caso desse moço aqui, ele não pediu desculpas, inclusive, ele não falou, realmente, poxa vida, foi mal aí, galera. Nem uma coisa superficial assim, né? Uma demonstração de arrependimento. Ele ainda atacou a câmera, então só mostrou que ele não teve empatia no crime que ele estava cometendo e não teve empatia ali pelas pessoas que estavam coagindo ele, entrevistando ele, descobrindo ele, que ele atacou essa equipe. Porque psicopatas também tem um outro traço muito comum, que é o de grandiosidade. Eles tendem a ter um senso exagerado de si mesmo, de importância de si mesmo, e acreditar que são superiores aos outros. Por exemplo, eles sempre se sentem no direito de fazer o que quiserem, mesmo que isso signifique violar as normas sociais e prejudicar outras pessoas. E nesse caso aí, essa negociação, a gente vê que é essa coisa de se colocar acima das vítimas, como o repórter perguntou. Você se sente no direito de cometer esse crime? E ele falou ali no ato falho, na verdade sim. Aí depois ele se corrige, não, na verdade não. Ou seja, ele se sente no direito porque ele se sente grandioso. Ele sente que tá acima da lei. Tipo, eu vou vender aqui, não vai dar nada, porque dane-se as vítimas, eu sou foda, e é isso, eu sou incrível, vou vender. E é isso mesmo, tô no direito. E fatores ambientais podem contribuir para toda essa situação, até mesmo para o comportamento psicopático, né? Situações de calamidade pública podem exacerbar esses traços psicopáticos, ou seja, trazer para fora esses traços psicopáticos ou ampliar esses traços em indivíduos que já têm essa predisposição à psicopatia, né? Essa coisa do estresse, a incerteza, a falta de recursos, cria todo um ambiente propício para que psicopatas explorem as fragilidades das pessoas e cometam atos antiéticos e até ilegais, porque ele vai aproveitar de toda a bagunça ali caótica que está acontecendo na cidade, no ambiente, na mente das pessoas. Ele vai achar um terreno fértil, perfeito para ele explorar aquela vontade que ele já tinha de seduzir, explorar, manipular, além de outros fatores como pobreza, desigualdade social e falta de acesso a recursos básicos, que também contribuem para o aumento da criminalidade e da violência durante essas calamidades, tanto por parte ali das vítimas, que ficam muitas vezes desesperadas e cometem crimes impulsivos, mas não porque são psicopatas, mas porque estavam em um ato de desespero, tanto quanto, por outro lado, os psicopatas que veem esse terreno fértil e pensam, agora é minha hora de agir sem que ninguém perceba, porque tá todo mundo preocupado em sobreviver. É muito importante a gente observar algumas coisas. É importante salientar que nem todo indivíduo que apresenta algum desses traços que eu falei acima são psicopatas. Eles são narcisistas, borderline ou pessoas comuns até, que em dado momento eles se comportam como psicopatas, têm traços psicopatas, mas não são psicopatas, não é o estilo de vida das pessoas, né? Um diagnóstico desse tem que ser feito por um profissional qualificado, leva meses, anos, e pode ser melhor avaliado a partir de uma situação específica, como um crime grave, hediondo e por aí vai. Mas a falta de empatia com o próximo, principalmente uma situação como essa de calamidade, é de ficar em alerta para esse tipo de pessoa, em situação assim, psicopatas, olha só, todo mundo sofrendo, aí vem uma pessoa e causa um sofrimento a mais, aí desconsidera o sofrimento que as outras já estão passando, aí você começa a pensar, tá, essa pessoa talvez nunca foi assim, mas será que ela já não tem esse traço, só que ninguém percebeu que o estilo de vida da pessoa é essa? Enfim, aí tem que ser investigado mais a fundo. Mas indo pro foco do vídeo, a motivação principal desse moço adorável, né? Qual seria a motivação para causar um ato assim, para praticar um ato tão horrendo e com descaso aos outros? Nessa situação específica, com esse recorte, até porque não foi muito longe, foi um momento específico, não deu tempo dele levar isso adiante, né? A gente vê uma ganância e exploração. Esse homem pode ter visto essa oportunidade de lucrar com a situação da crise e explorando a necessidade das vítimas que buscam por água potável. E a falta de empatia e a compaixão com outras pessoas levou ele a ignorar o sofrimento das vítimas e priorizar os seus próprios interesses financeiros. E geralmente essa motivação egoísta e enganosa é muito comum em indivíduos com traços
psicopáticos, né, que frequentemente buscam pelo quê? Pelo que eu sempre falo aqui, gratificação, satisfação pessoal sem se importar com as consequências para com os outros. Então a motivação principal, nesse caso, foi um recorte rápido, não tem muito o que investigar, passado, o crime em si, a investigação. A motivação que a gente vê é o ganho pessoal, o ganho financeiro, mas que leva à gratificação pessoal de lucrar perante a todos, se sobressair em meio a uma crise. Enquanto muitos estão sofrendo, ele é a pessoa que está conseguindo lucrar e prosperar ali. É uma gratificação pessoal que mostra essa vontade de ser grande, de estar no direito de cometer crimes, enquanto pessoas estão lutando para sobreviver no Rio Grande do Sul. Essa pessoa está aí se sentindo grande o suficiente para vender a água das vítimas que foram doadas e nossa, é uma pessoa muito importante, não é mesmo? Olha só como ela é grande, ela consegue dinheiro em meio à crise. Porém, o tipo de psicopatia desse moço aqui seria a psicopatia secundária, com baixo nível de inteligência, desorganização, diferente do que muitos pensam, que psicopatas são geralmente inteligentes demais, ardilosos, meticulosos, calculistas. É verdade, esses são os psicopatas primários. Os secundários, eles não são tão calculistas, não são tão organizados nos seus crimes, no seu modo de agir. Geralmente eles são pegos nos primeiros crimes que eles cometem, ou até mesmo no primeiro crime, porque eles não têm uma inteligência, uma meticulosidade, uma manipulação assim habilidosa e acabam sendo pegos com facilidade e por isso são caracterizados como psicopatas secundários, porque eles têm todos os traços de um psicopata, só que ele não seria aquele psicopata chamado verdadeiro. Psicopata verdadeiro seria aqueles que a gente vê nos crimes de maior relevância na sociedade, né? Casos como Susan Richthofen, Jeffrey Dahmer e outros serial killers aí, ou crimes de comoção nacional. Então, em resumo, esse caso gera muita revolta, né, e mostra o verdadeiro lado do ser humano. E esse tipo de psicopatia, de corrupção, digamos assim, de praticar um crime enquanto outras pessoas dependem daquele valor, daquele fator, daquela produção, daquele dinheiro, daquele produto, é muito comum. E tem sido cada vez mais comum, principalmente na política. Políticos têm esse tipo de psicopatia, só que alguns têm ali um nível muito elevado de inteligência e passa anos no poder, até mesmo quando são descobertos, eles continuam no poder. Alguns viram até presidente, mas na política tá cheio de pessoas como esse moço. E a tendência é piorar porque as redes sociais trazem uma imbecilidade, uma falta de senso crítico nas pessoas que olham para a tela, e aí vem aquela indústria da música que diminui o senso crítico das pessoas justamente para deixar elas emburrecidas e não olhar para os psicopatas do cotidiano que cometem esse tipo de comportamento psicopático bem na cara delas, que prejudicam elas mesmas, mas que já não faz diferença porque o celular é mais divertido, né? Agora, se você pensa diferente disso tudo que eu falei, pode me dizer a sua visão nos comentários. Esse vídeo aqui pode chegar a mais pessoas com você dando like nele, e aqui você aprende um pouco mais sobre a essência da mente humana, principalmente de psicopatas. E até o próximo vídeo sombrio.